No princípio, Deus criou. Mas e se eu lhe dissesse que esse não foi o verdadeiro princípio? E se o mistério mais profundo de toda a Escritura estivesse oculto à vista de todos, escrito nas sombras de versículos familiares e sussurrado em antigas profecias que permaneceram seladas até este exato momento? Até mesmo os profetas vislumbraram isso. Grandes monstros abalaram os alicerces da terra muito antes de os humanos habitarem o planeta, como Jó os viu. Um antigo Éden, um paraíso celestial onde um querubim ungido caminhava sobre pedras de fogo, foi mostrado a Ezequiel em uma visão. Isaías escreveu sobre uma guerra entre galáxias que ocorreu antes da história da humanidade. Em uma visão, João viu o grande dragão cair do céu, levando consigo 1/3 das estrelas. Essas não são apenas metáforas, são memórias, ecos divinos de um mundo que já foi. Muitas pessoas conhecem as palavras "no princípio" e "haja luz", mas entre elas se esconde uma epopeia que narra uma era de glória inimaginável, rebelião terrível e julgamento divino. Era uma época em que templos de luz eram governados por seres belos, e a terra pertencia a um rei diferente. Enquanto eles viviam, o primeiro pecado foi concebido, não em um jardim na terra, mas na sala do trono de Deus. Havia mais do que um vislumbre do passado no que os profetas viram. Eles viram um padrão. Não é como se a serpente no Éden tivesse agido por acaso. Ela estava seguindo cuidadosamente um plano de rebelião que havia sido escrito muito antes do sopro da vida entrar no barro de Adão. Você também sempre fez parte desse antigo plano que ainda está sendo executado. Há rachaduras nos selos desse mistério. A história está sendo contada agora. Deus existia antes de tudo o que conhecemos. Este não é o Deus como tentamos confiná-lo às nossas construções humanas de relógios e calendários. Este é o Deus que existe num estado que não depende do tempo. Quando Moisés estava diante da sarça ardente, vislumbrou essa verdade. Em Êxodo 3:14, Deus revelou quem ele é dizendo: "Eu sou o que sou." Ele não disse "eu era" ou "eu serei", apenas "eu sou." Isso não era apenas um nome. Era uma profunda revelação de sua azeidade, o que significa que ele existe por si só e está sempre presente. O tempo passa em linha reta para nós, mas Deus vive na eternidade. O Salmo 90, versículo 2 diz: "Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo." Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Este versículo procura mostrar quão grande e infinito Deus é. Pense nisso por um instante. Deus existia antes do primeiro pico de montanha romper a crosta terrestre, antes dos planetas iniciarem sua dança silenciosa no vazio, e antes de qualquer coisa que pudéssemos tocar, ver ou medir. Ele não tem começo nem fim. Não existe tempo para ele da mesma forma que não existe tempo para nós, do nascimento à morte. É por isso que Gênesis 1:1 começa com as palavras "no princípio", que marcam o início do nosso mundo, do tempo e do universo. Deus foi o único que pôde criar o tempo. Ele o trouxe à existência com a mesma força que um pintor usa para dar a primeira pincelada em uma tela em branco. Isaías 57:15 resume tudo, pois assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. Para Deus, a eternidade é mais do que uma ideia, é onde Ele habita. Pode-se dizer que Ele está plenamente presente nos 3 tempos simultaneamente. O Deus Todo-Poderoso nunca esteve sozinho, nem lhe faltou nada. Ele não estava simplesmente sentado na escuridão esperando por algo para fazer. Ele era e é plenamente completo em si mesmo, existindo em um estado de perfeita plenitude e relacionamento com as 3 pessoas da Trindade. Tudo o que aconteceria, tudo o que ele eventualmente criaria,
não nasceria de uma necessidade, mas sim de uma escolha. E nessa existência atemporal e eterna, antes do primeiro segundo, Deus já tinha um plano, pensamentos divinos e um nível de sabedoria que logo se uniriam de maneiras que jamais poderíamos ter imaginado. Naquele lugar eterno onde Deus habitava, havia algo, ou melhor, alguém, que era um com Ele em todos os sentidos. O livro de Provérbios nos oferece uma bela visão desse mistério, mas a maioria das pessoas não o percebe ao ler a Bíblia. No 8º capítulo de Provérbios, a sabedoria fala como uma pessoa real, não apenas como uma ideia. E o que ela diz é surpreendente. A partir do versículo 22, a sabedoria afirma: O Senhor me assumiu no princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Eu fui estabelecida desde o princípio, antes que houvesse um mundo. Reflita sobre essas palavras. A sabedoria existia antes do mundo que conhecemos, antes de qualquer coisa ser criada. Ela não foi criada como os anjos ou os humanos são criados hoje. Ela já estava lá com Deus desde o princípio dos tempos. Os primeiros padres da Igreja associaram essa sabedoria a Cristo, que era chamado de Logos, que significa a Palavra de Deus. É isso que ela diz nos versículos 24 e 25. Quando não havia abismos, eu fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água, antes que os montes fossem firmados, antes das colinas, eu fui gerada. Imagine um mundo sem oceanos, montanhas ou nascentes de água. Havia apenas Deus, e Ele possuía essa sabedoria que se tornaria o próprio plano para tudo o que existe. Então, nos versículos 27 a 30, a sabedoria fala sobre seu papel ativo. Quando Ele estabeleceu os céus, eu estava lá. Quando Ele traçou o círculo sobre a face do abismo, quando Ele ergueu as nuvens acima, quando Ele fortaleceu as fontes do abismo, quando Ele estabeleceu os limites do mar para que as águas não ultrapassassem o seu comando, quando Ele lançou os fundamentos da terra, então eu estava lá como mestre de obras. A palavra hebraica para mestre de obras é Amon, o que sugere que a sabedoria, o Filho, era o arquiteto divino do mundo. Ele não era apenas um espectador. Ele estava ali com Deus, alegremente desenhando os planos para o mundo antes mesmo da formação do primeiro átomo. A relação retratada nesta pintura a torna ainda mais poderosa. Eis o que diz o versículo 30. E eu era diariamente o seu deleite, sempre me alegrando diante dele. A eternidade era repleta de grande felicidade. Antes que a primeira pessoa pudesse rir, ou o primeiro anjo pudesse cantar, Deus Pai e sua sabedoria, o Filho, já eram profundamente felizes um com o outro. No versículo 31 está escrito: alegrando-me no mundo que ele habitava, e o meu deleite estava com os filhos dos homens. Isso significa que antes mesmo de Adão e Eva nascerem, a sabedoria de Deus já estava satisfeita com o plano para nós. Essa sabedoria não era apenas uma ideia, era a inteligência e a lógica de Deus tornadas reais. Era a maneira pela qual tudo seria ordenado, criado e mantido. Foi por meio dessa sabedoria que tudo se encaixaria, faria sentido e funcionaria perfeitamente quando Deus criou os mundos com a sua palavra. No conselho eterno da Trindade, foi elaborado um plano que remonta a antes do ato da criação. Apocalipse 13:8 chama Jesus de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Este versículo extraordinário mostra que o plano de redenção não era um plano B para o caso de Adão pecar no futuro. Era o propósito principal da criação, estabelecido no coração de Deus antes mesmo da existência do mundo. No princípio dos tempos, Deus não estava sozinho. Em algum ponto desse espaço infinito,
Ele escolheu criar outros seres que compartilhariam a vida com ele. Esses seres possuíam espírito, poder e profunda inteligência. Havia anjos e outros seres celestiais. Eles foram criados muito antes do nosso mundo. Histórias bíblicas como a de Jó deixam isso bem claro. Quando Deus finalmente fala com Jó do meio do redemoinho, ele lhe faz perguntas que revelam verdades profundas sobre o universo. Em Jó 38:4, Deus pergunta: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me se você sabe. Quem a mediu? Certamente você sabe. Ou quem estendeu sobre ela a linha de referência? Sobre o que foram firmados os seus fundamentos? Ou quem assentou a sua pedra angular? Então, no versículo 7, Deus nos dá a revelação surpreendente. Quando as estrelas da manhã juntas cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam de alegria. Reserve um momento para refletir sobre o significado disso. No exato instante em que Deus lançou os alicerces da terra e colocou a pedra fundamental, outros seres estavam presentes para testemunhar esse evento extraordinário. Anjos chamados Filhos de Deus, um termo usado em todo o Antigo Testamento, exclamaram de alegria, e as estrelas da manhã cantaram. Eles já haviam sido criados, já existiam e já podiam se maravilhar, adorar e celebrar o poder do seu Criador. Não há dúvida de que o reino angelical existia antes de Gênesis 1:1, antes mesmo de estar escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A criação do nosso universo foi uma demonstração divina, e os anjos estavam lá para testemunhá-la. Enquanto os mundos surgiam, eles vibravam de alegria. Neemias 9:6 diz: só tu és o Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles há, e tu os guardas a todos em segurança. O exército dos céus te adora. Observe a ordem. Primeiro foram criados o céu e seu exército, depois a terra e tudo o que nela existe. Esses muitos anjos compõem a hoste celestial. Eles viviam no mundo espiritual antes da criação do mundo físico. Havia um propósito por trás dessas criaturas. Foram criados com inteligência extraordinária, personalidades únicas e a profunda capacidade de fazer escolhas. Foram designados com funções, hierarquias e ordens. Alguns seriam mensageiros divinos, outros guerreiros celestiais e outros ainda companheiros constantes de Deus, que permaneciam sob a chama da sua presença. Eram um grupo imenso e belo, uma população celestial que mantinha o mundo espiritual vivo com adoração, atividade e vida. Existia uma estrutura divina, uma ordem celestial entre esses seres vivos no céu. No centro de tudo estava o que a Bíblia chama de Conselho Divino, um grupo sagrado de seres celestiais que permaneciam na presença de Deus e ajudavam a realizar a sua vontade para o universo. As pessoas não inventam isso. A Bíblia fala sobre isso diretamente, embora muitos leitores modernos não percebam esse detalhe. No versículo 1, Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga entre os deuses. O Salmo 82 começa com uma cena impactante. Antes que você se confunda com a palavra deuses, é importante saber que a Bíblia às vezes usa essa palavra, que vem do hebraico Elohim, para se referir a seres espirituais poderosos ou deuses que vivem na corte celestial de Deus. Nesse caso, refere-se às pessoas em seu conselho. É Deus quem está entre eles, governa sobre eles e os julga. O capítulo 22 de Reis mostra como esse conselho funciona. No versículo 19, o profeta Micaías relata uma visão que teve. Vi o Senhor assentado no seu trono,
e todo o exército dos céus estava em pé à sua direita e à sua esquerda. Esta é uma cena da corte real, com o rei em seu trono e todos os seus servos reunidos ao seu redor. O que vem a seguir, no versículo 20, é realmente interessante. Então o Senhor perguntou: quem convencerá Acabe a subir para que ele caia em Ramote-Gileade? Um falou de um jeito e outro falou de outro. Entendeu? Quando Deus faz uma pergunta, as pessoas em seu exército celestial respondem com ideias diferentes. Há reflexão e discussão sobre o assunto. Não se trata de Deus pedindo ajuda porque já sabe tudo. Em sua graça, Deus inclui as coisas que criou no processo de governar o mundo. Fica claro pelo que ele diz, que o céu funciona com ordem divina, consulta e uma estrutura que envolve esses seres espirituais de maneiras importantes. Novas pesquisas sobre Deuteronômio 32:8 lançaram mais luz sobre essa visão de mundo. Em livros antigos, como os manuscritos do Mar Morto, esse versículo diz que, quando Deus dividiu as nações na Torre de Babel, ele estabeleceu suas fronteiras de acordo com o número dos filhos de Deus. Isso significa que Deus deu o controle das nações gentias a membros de seu conselho divino e manteve Israel como sua própria porção. Dentro desse contexto, a guerra espiritual no Antigo Testamento é vista não como ataques aleatórios de demônios, mas como uma disputa territorial cósmica entre Javé e os deuses angelicais rebeldes das nações que abusaram do poder que lhes fora dado. O profeta Daniel também presenciou essa reunião. Em Daniel 7, 9 e 10, ele descreve sua visão. Eu continuei olhando, até que foram colocados tronos, e o ancião de dias se assentou. O seu trono era uma chama de fogo, e um rio de fogo saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Milhares de milhares equivalem a 1 milhão. 100 milhões equivalem a miríades de miríades. Um enorme grupo de seres espirituais, dispostos como uma corte celestial, estava diante de Deus e o servia. Antes mesmo de o ser humano respirar, esse conselho divino já existia. Antes de Adão e do jardim do Éden, já havia um governo plenamente funcional no céu. Era composto por uma hierarquia de seres belos que adoravam o Eterno e faziam o que ele ordenava. Algumas criaturas se destacavam do restante da hoste celestial. Elas não eram como os outros anjos, se é que se pode chamar anjos de normais. Eram os querubins e os serafins. Eram tão magnificamente belos e poderosos que, quando os profetas de Deus os viram, tiveram dificuldade em encontrar as palavras certas para descrever o que viram. Os querubins foram vistos pelo profeta Ezequiel, e seu relato no capítulo 1 parece vir de outro mundo. No versículo 5 ele escreve: de dentro dela saiu a semelhança de 4 seres viventes, e eram assim, semelhantes a homens. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e os seus pés brilhavam como bronze polido. 4 rostos, 4 asas e pés que brilhavam como bronze polido. Mas Ezequiel ainda não havia terminado. Ele fala sobre esses rostos nos versículos 10 e 11. Quanto à aparência dos seus rostos, cada um tinha o rosto de um homem. Cada um dos 4 tinha o rosto de um leão do lado direito. Cada um dos 4 tinha o rosto de um boi do lado esquerdo. E cada um dos 4 tinha o rosto de uma águia. Esses não eram seres espirituais simples. Eram complexos e poderosos, representando o melhor de diferentes partes da criação. Inteligência como a de uma pessoa, força e autoridade como a de um leão, serviço como o de um boi, e velocidade e poder como o de uma águia. No entanto, em Ezequiel 10, 1,
Esses seres são especificamente chamados de querubins. Sua função era vigiar e cuidar do trono de Deus, da sua glória e da sua presença constante. Depois vieram os serafins. Isaías os viu em sua famosa visão do templo, no capítulo 6. No versículo 2, ele descreve a cena. Acima do templo estavam serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Havia seres de 6 asas pairando sobre o trono de Deus. A intensidade da santidade do santo era demais para Eva suportar. Então ela cobriu o rosto. E o que eles deveriam fazer? No versículo 3 está escrito: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles passaram a vida inteira adorando e falando sobre a santidade de Deus. Não se tratava apenas de enfatizar a palavra santo, que era repetida 3 vezes, como fazemos quando queremos repetir uma palavra 3 vezes. No pensamento hebraico, uma repetição tripla significava o nível mais elevado, o superlativo. Deus não era apenas santo, ele era mais santo do que qualquer outro ser. Enquanto falavam, os serafins não pararam 1 minuto sequer. Também no versículo 4 diz: e os umbrais da porta tremeram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quando esses seres adoraram, o mundo respondeu. Tremeu desde os alicerces, e a casa se encheu da fumaça da glória de Deus. Não era uma adoração silenciosa e solene, como poderíamos imaginar. Era uma declaração cósmica que abalava a realidade sobre quem Deus é. Esses querubins e serafins existiam antes da criação da terra, muito antes da criação do ser humano. No reino eterno, eles faziam coisas que mal podemos começar a compreender e protegiam segredos que só vimos nas visões de profetas que estavam tão doentes que mal conseguiam suportar. O ser mais importante entre os querubins e todo o grupo de anjos era um só. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz ou estrela de manhã. E ele ocupava uma posição completamente única entre todos os seres criados. O profeta Ezequiel recebeu uma mensagem de Deus sobre ele, mas ela estava oculta em um lamento pelo rei humano de Tiro. Essa é uma maneira comum de os profetas usarem um governante terreno para representar uma realidade espiritual mais profunda. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 12, Deus diz: Filho do homem, levanta-te e chora pelo rei de Tiro. Dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Isso mesmo, o selo da perfeição. Pense um pouco nessa expressão. Ele era o padrão, a régua para a excelência criada e o ápice do que um ser criado poderia ser em toda a vasta criação de Deus, entre todos os gloriosos seres angelicais. De acordo com o versículo 13, estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias: sardônica, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, turquesa e esmeralda, tudo banhado a ouro. No dia em que foste criado, já estavam preparados os teus tamborins e flautas. É importante notar que ele estava no Éden, o jardim de Deus. Não se tratava do Éden terrestre onde Adão caminharia mais tarde. Era um Éden celestial de outrora. Todo o seu corpo era coberto de pedras preciosas, assim como as pedras no peitoral do sumo sacerdote em Êxodo 28, o que sugere que ele era um sacerdote. Além disso, a música estava nele desde o princípio. Tamborins e flautas faziam parte de sua concepção desde a infância. Achei a participação dele ótima. Fica claro no versículo 14: Tu eras o querubim ungido que cobre, eu te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas.
Ele era o querubim ungido que cobre. Essa era uma posição única e específica. A palavra hebraica para cobre é sakak. Essa também é a palavra usada para descrever como as asas dos querubins se estendiam sobre o propiciatório da Arca da Aliança, onde a presença de Deus era evidente. Mas Lúcifer era o querubim que cobria, um papel que ninguém mais tinha. Ele provavelmente era o guardião mais importante da glória direta de Deus. Como sumo sacerdote de todos os anjos, ele era o ser mais próximo do trono. No Monte Santo, ele estava bem ao lado de Deus e andava entre as pedras afogueadas. O versículo 15 enfatiza como ele era no princípio. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que o pecado foi encontrado em ti. Era perfeito, não apenas bom ou impressionante, desde o momento em que Deus o criou até a sua transformação sombria. Ele era perfeito em todos os sentidos. Era plenamente sábio, belo e ocupava uma posição incomparável. Quando Isaías 14 se dirige ao rei da Babilônia, ele nos mostra mais um vislumbre de seu elevado status ao falar com um rei de verdade. No versículo 12 está escrito: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã? Como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Lúcifer significa filho da manhã, brilhante ou estrela da manhã. Como o primeiro Amon de toda a hoste celestial, ele resplandecia com uma glória criada. Antes da queda, esse era Lúcifer. Ele não era o Satanás que conhecemos hoje, mas um ser tão grandioso que estava mais próximo do trono de Deus do que qualquer outro ser criado. Ele provavelmente liderava a adoração no céu, mostrava ao universo a glória de Deus e caminhava perfeitamente no Monte Santo de Deus. Ele era a coisa mais importante que Deus havia criado no mundo espiritual, em todos os sentidos. O céu não era apenas uma ideia ou um espaço vazio no céu. Era, e ainda é, um lugar real com fundamentos claros, portões, ruas e arquitetura divina. A Bíblia nos mostra vislumbres desse mundo real, descrevendo como Deus criou um lugar para si mesmo e para as suas hostes celestiais viverem. Um lugar que funciona segundo regras muito diferentes das do nosso universo físico. O apóstolo João teve a visão mais clara de como o céu é estruturado, a qual está registrada no livro do Apocalipse. No capítulo 21, versículo 10, ele explica o que observou. E ele me levou em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, e tinha a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, transparente como cristal. Nos versículos 12 e 13, ele diz: Ela tinha um grande e alto muro com 12 portas, e 12 anjos nas portas, e nomes escritos nelas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas ao leste, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul, e 3 portas ao oeste. Essas são portas reais, guardadas por anjos e com nomes escritos nelas. Essa linguagem não era uma metáfora para algo vago. Falava de estrutura, ordem e linhas claras. No versículo 18 diz: O edifício do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, como vidro transparente. No versículo 21 diz: As 12 portas eram 12 pérolas, e cada porta era feita de uma única pérola, e a rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Coisas que são opacas em nosso mundo, como o ouro e o jaspe, eram transparentes naquele. As leis da física, como as conhecemos, não se aplicavam. Essa era uma arquitetura feita da própria essência da dimensão de Deus. O autor de Hebreus afirma que esta cidade celestial está construída sobre fundamentos reais.
Abraão é mencionado no capítulo 11, versículo 10, quando lhe é dito que ele aguardava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Esta cidade existia muito antes da época de Abraão, até mesmo antes da criação da terra. Ela foi construída por Deus e possui alicerces sólidos que jamais ruirão. Outro elemento dessa construção pode ser encontrado no Salmo 104, 2 e 3. Ele te cobre de luz como um manto e estende os céus como uma cortina. Põe as vigas dos seus aposentos nas águas. Faz das nuvens o seu carro e caminha sobre as asas do vento. Vigas e aposentos são elementos estruturais que compõem todo o céu. Existe um templo no céu, conforme o Salmo 11:4. Este não é o templo que Salomão construiria ou ao qual Herodes acrescentaria posteriormente. Este é o primeiro templo no céu, o modelo divino que todos os templos na terra seguiriam. Isso é confirmado por Hebreus 8:5, que diz que os sacerdotes na terra servem a cópia e sombra das coisas celestiais. Essa arquitetura celestial existia no princípio dos tempos. Foi o primeiro lugar onde as pessoas viveram, o modelo, a realidade suprema. E todos os outros lugares sagrados na terra seriam apenas reflexos dele. Daniel viu que havia mais de um trono. Tinha portões feitos de pérola maciça e ruas de ouro puro. Sua construção foi obra do próprio Deus. Tudo isso existia antes de Gênesis 1:1. Era habitado por anjos, administrado pelo conselho divino e repleto de adoração, luz e da glória de Deus, que não pode ser descrita. Antes do princípio, havia alguém que precisava da nossa atenção. O apóstolo João inicia seu evangelho com palavras que nos fazem questionar nossa concepção linear do tempo e da eternidade. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Leia isso devagar novamente. O Verbo já estava lá no princípio, quando o tempo e a criação começaram. Ele já estava lá. João usa a palavra grega logos, que possui muitos significados diferentes. Refere-se à razão divina, à lógica e, principalmente, à forma como Deus se comunica com a sua criação. Mas esse verbo não era um pensamento ou uma ideia. O versículo diz que o Verbo estava com Deus e tinha uma relação única e íntima com ele. Ao mesmo tempo, o Verbo era Deus, plenamente divino e em essência, o mesmo Deus. Isso é enfatizado no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Isso significa que o Verbo estava lá, com Deus e como Deus, antes dos anjos cantarem, antes de Lúcifer se levantar em sua glória radiante, antes do conselho divino se reunir e antes dos fundamentos do céu serem lançados. Então, o versículo 3 diz algo muito importante. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso significa que tudo o que existe, incluindo anjos, querubins, serafins, Lúcifer em toda a sua perfeição original, a arquitetura do céu e o conselho divino, tudo veio à existência por meio desse Verbo. Ele era o ser divino que tornou tudo possível. Deus criou tudo por meio dele. No versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele era a fonte de toda a vida, a nascente eterna da qual todos os seres vivos extrairiam sua força. O apóstolo Paulo conhecia esse profundo mistério. Em Colossenses 1:15-17, ele fala sobre o Filho. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram feitas todas as coisas visíveis e invisíveis, nos céus e na terra, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.
Tronos, dominações, principados e potestades são todos nomes para ordens ou hierarquias angelicais. E Paulo deixa claro que todos eles foram criados por Deus e para Deus. Havia o Verbo antes deles, o Verbo os criou e o Verbo mantém tudo unido. Outra parte dessa verdade encontra-se em Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus falado aos pais por meio dos profetas, em diferentes ocasiões e de diferentes maneiras, nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também criou o universo. Observe que a palavra universos está no plural. Tudo no mundo, tanto físico quanto espiritual, foi criado por meio dele. Outra bela maneira de descrever o Filho, antes de se tornar humano, está no versículo 3 do mesmo capítulo. Ele, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo perdoado por si mesmo os nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Filho era o resplendor da glória de Deus, a expressão exata da sua natureza, e aquele que mantém o universo unido pelo poder da sua palavra. Eles estavam aqui antes de Adão, antes da terra, e antes do tempo como o conhecemos. Este era o Verbo, ou Logos. Era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e estava destinado a se tornar carne e viver entre nós um dia. Essa ligação é claramente expressa em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Antes de tudo, havia Deus Pai, o Verbo e o Espírito Santo pairando sobre tudo, em perfeita harmonia, a Santíssima Trindade. Em seguida, o Verbo trouxe a criação dos anjos, a terrível rebelião, a renovação da terra e a criação de Adão. Todos esses eventos aconteceram em conformidade com um plano divino que Deus tinha em mente antes do início dos tempos. Houve um erro terrível naquele lugar perfeito. Uma sombra escura começou a se formar no coração do ser mais belo, poderoso e perfeito que Deus já havia criado. O profeta Isaías escreve sobre o momento em que tudo desmoronou. No capítulo 14, versículo 12, ele escreve palavras que parecem vir das profundezas do tempo. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Mas a verdadeira revelação sobre a origem do pecado vem nos versículos seguintes, onde podemos ouvir os próprios pensamentos de Lúcifer. O versículo 13 declara: Pois disseste em teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. Preste atenção a essa frase importante. Tu disseste em teu coração. No início, essa rebeldia não foi dita em voz alta. Sua mente falava consigo mesma, um sussurro traiçoeiro. O pensamento criou raízes onde ninguém mais podia vê-lo. 5 vezes nos versículos 13 e 14, Lúcifer declara sua própria vontade. Esses 5 eu quero são muito diferentes do que o segundo Adão, Jesus diria mais tarde quando orou: Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Lúcifer primeiro disse: Subirei ao céu, querendo alcançar um nível mais alto do que já havia alcançado. Em segundo lugar, ele disse: Elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, o que significa que ele queria estar acima de todos os outros anjos. Em terceiro lugar, assentarei-me no monte da congregação, o que é uma tentativa de tomar o lugar de Deus como líder. Na antiga religião semítica, os extremos do norte, ou Zafon, eram vistos como a direção sagrada onde Deus habitava. Lúcifer não estava apenas pedindo um aumento. Ele estava tentando tomar o lugar onde Deus tinha controle absoluto.
Em quarto lugar, ele disse: subirei acima das nuvens. E em quinto lugar, no versículo 14, ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. Este foi o ápice do seu orgulho. Estava lá, o primeiro pecado da história do mundo. Não foi luxúria, assassinato ou roubo. Foi orgulho, a necessidade de estar no mesmo nível que Deus. Depois de contemplar sua beleza estonteante, sua profunda sabedoria e sua elevada posição, Lúcifer decidiu que merecia mais. Ele olhou para a glória que Deus lhe havia dado e começou a pensar que era sua, vinda de dentro dele em vez de ser um reflexo de Deus. De um ponto de vista diferente, Ezequiel viu o mesmo evento terrível. No capítulo 28, versículo 17, Deus fala sobre o motivo da queda das pessoas. O teu coração se encheu de orgulho por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Como a expressão engrandeceu-te sugere, seu coração estava cheio de orgulho. Ser belo o fez se apaixonar por si mesmo em vez de louvar aquele que o fez belo. Sua sabedoria, que deveria servir a Deus, foi corrompida quando ele começou a usá-la para alcançar seus próprios objetivos egoístas. Este é o mistério do pecado. Ele pode ocorrer espontaneamente em uma pessoa perfeita, em um ambiente perfeito, sem nenhuma tentação externa. Por causa disso, demonstra que o livre-arbítrio sempre vem acompanhado do risco do orgulho. O triste é que Lúcifer já possuía tudo o que um ser criado poderia ter. Mesmo assim, ele achava que não era o suficiente. Ele queria coisas que só Deus poderia ter. Ser completamente poderoso, viver por si só e ser adorado em vez de adorar outros. Lúcifer não guardou essa rebeldia dentro de si. Por sua própria natureza, o orgulho nunca vive sozinho. Uma vez que a semente da autoimportância criou raízes em seu coração, começou a se espalhar como um vírus pelos átrios celestiais, alcançando outros com seus ramos venenosos. Ele se transformou na persona que mais tarde lhe daria seu novo nome: Satanás, o acusador, o inimigo e o pai de todas as mentiras. Ele contou sua primeira grande mentira, tão convincente e bem elaborada que quebrou a própria unidade perfeita do céu. Podemos ter uma ideia assustadora da magnitude de sua mentira no livro do Apocalipse. No capítulo 12, versículo 4, há uma visão do grande dragão. Sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. A palavra estrelas é frequentemente usada para se referir a anjos na Bíblia. 3/4 deles. Não um pequeno grupo rebelde à margem, não um pequeno grupo de anjos irados. 1/3 de todos os anjos no céu escolheu se unir a Lúcifer em sua rebelião aberta. Pense um pouco nesse número. Se a visão de Daniel sobre o conselho divino era composta por milhões e milhões de anjos, então Lúcifer foi capaz de levar um número enorme de seres a rejeitar seu Criador. Esses seguidores não eram estúpidos nem ingênuos. Eram seres espirituais, inteligentes e fortes, e tinham visto a glória de Deus com seus próprios olhos. Seu serviço havia sido em sua presença. Então sabiam o quão bom e poderoso ele era. Mesmo assim, as mentiras de Lúcifer foram convincentes o suficiente para fazê-los mudar de ideia. O que você acha que ele poderia ter dito? Que razões poderiam seres que estavam diante do trono de Deus dar para traí-lo? Essa artimanha astuta que ele usaria mais tarde contra Eva no jardim é a resposta. Ele questionou se Deus era bom. Ele alterou a verdade perfeita de Deus. Ele fez um ótimo trabalho ao mostrar que liberdade significava independência e submissão significava escravidão. Ele poderia ter lhes dito em um sussurro que Deus os estava impedindo de dar o melhor de si.
e alcançar seu pleno potencial. Ele pode ter imaginado Deus como um tirano todo-poderoso que queria adoração, mas não dava nada em troca. Ele poderia ter explorado o senso de autoestima deles, dizendo-lhes que eles também mereciam mais honra, poder e louvor por sua grandeza. Não importava o que ele dissesse, um grande número de anjos se identificava com suas palavras. Não se tratava de uma revolta espontânea. Era uma campanha planejada para espalhar informações falsas. Lúcifer usou os dons que Deus lhe dera, sua profunda sabedoria, seu carisma magnético e sua posição de grande poder, para formar uma coalizão contra aquele que o criou. Entre os anjos, ele agia silenciosamente, semeando dúvidas, levantando questionamentos e criando raiva onde antes não havia nenhuma. Os anjos que lhe davam atenção escolheram fazê-lo, não no sentido de terem sido enganados sobre coisas que não podiam verificar. Eles viam Deus, sabiam quão forte ele era, tinham sentido sua presença, mas Lúcifer lhes dizia que o que viam não era toda a verdade e que poderiam encontrar algo melhor se tivessem coragem suficiente para buscá-lo. Ele lhes contou uma história de liberdade que, na verdade, era um caminho para a destruição eterna deles. Em breve, a rebelião sussurrada transformou-se em uma luta declarada. O céu só conhecera paz e adoração, mas de repente irrompeu em uma violência inimaginável. O evento seguinte está escrito no livro do Apocalipse 12:7. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Não se tratava de um debate religioso ou de um protesto pacífico. Era guerra. A palavra grega usada aqui, polemos, significa batalha com armas ou guerra em sua forma mais plena e violenta. Ficou claro que dois anjos que antes trabalhavam juntos agora eram inimigos mortais. Mais adiante, no mesmo capítulo, o dragão foi chamado de Satanás. Ele liderou seu exército caído contra aqueles que ainda acreditavam em Deus. Miguel tornou-se o líder do povo de Deus que o ama. Seu nome é um grito de guerra que pergunta: quem é o Deus Altíssimo? É uma resposta direta ao desejo orgulhoso de Lúcifer de estar em pé de igualdade com Deus. Lúcifer disse: serei como Deus. Mas o nome de Miguel dizia: ninguém. O arcanjo Miguel, também mencionado em Daniel e Judas, liderou os anjos que não quiseram se juntar à rebelião. Houve um vencedor rápido e claro no versículo 8, mas eles não prevaleceram. Nem mais se achou lugar para eles no céu. Os rebeldes perderam. Mesmo sendo muitos, e Lúcifer sendo muito inteligente e forte, e mesmo com 1/3 das hostes celestiais trabalhando juntas, eles ainda assim não conseguiram vencer. Eles não tinham poder algum contra Deus e aqueles que estavam com ele. Nem chegou perto de ser uma guerra. Durante todo esse tempo, o trono de Deus nunca esteve realmente em perigo. Nunca houve um momento em que o resultado fosse muito incerto. Mas isso me faz questionar por que houve uma guerra em primeiro lugar. Se Deus é todo-poderoso, por que ele simplesmente não disse algo para acabar com a rebelião imediatamente? A resposta está na forma como ele criou os seres que criou. Ele deu aos anjos verdadeiro livre-arbítrio para que pudessem realmente escolher o que fazer e tivessem poder real. Era importante deixar que essas escolhas se concretizassem para que tivessem algum significado. De uma vez por todas, a guerra mostrou que desobedecer a Deus só leva à derrota completa e inevitável. O campo de batalha devia ser algo inimaginável. Seres espirituais com imenso poder lutavam em uma dimensão que não conseguimos compreender. Na Bíblia, temos breves vislumbres da força dos anjos. 2 Reis 19:35 diz que, em uma única noite,
um anjo matou 185.000 soldados assírios. Agora imagine milhões desses seres lutando entre si. A batalha devia ser tão intensa que teria abalado o próprio céu. Mas o trono de Deus permaneceu inabalável. O ancião de dias não se moveu. Mesmo com a guerra em curso, todos sabiam o que aconteceria. Embora Miguel e seus anjos tenham derrotado os rebeldes, não foi por serem naturalmente mais fortes. Eles os derrotaram porque lutaram pela verdade absoluta, por aquele que não pode ser derrotado nem questionado, e cujo poder durará para sempre. Uma queda terrível marcou o fim da guerra. Os rebeldes derrotados foram informados em Apocalipse 12:9. Assim foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Não foi gentilmente afastado. Não lhe foi permitido desistir, mas foi lançado com força, violentamente chutado para fora e atirado das alturas do céu. O próprio Jesus viu esse importante evento acontecer. Em Lucas 10:18, ele diz aos seus discípulos: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Relâmpago significa súbito, brilhante, violento e imutável. Em uma fração de segundo, Lúcifer passou de estar no topo do céu a ser lançado para fora com toda a força do julgamento divino. Não houve apenas uma mudança de lugar, houve uma mudança completa de status. Em Isaías 14:12 está escrito: "Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra." A palavra hebraica para lançado por terra é a mesma usada para derrubar uma grande árvore. Lúcifer não apenas caiu, em vez disso, foi destituído de sua posição pela violência divina. No versículo 15 do mesmo capítulo está escrito: "Contudo, serás precipitado para o Sheol, para o mais profundo abismo." Isso significa que ele irá do lugar mais alto para o mais baixo, de estar ao lado de Deus para ser lançado no abismo, de estar no trono da glória para ser lançado por terra. A mudança foi completa, final e total. Mas onde eles realmente caíram? É importante notar que Apocalipse diz que eles foram lançados à terra. Eles não foram jogados imediatamente no último lago de fogo. Foram lançados à terra, ao nosso reino, que é o mundo físico que Deus estava preparando para a humanidade. Satanás e seus anjos foram aprisionados em uma esfera muito inferior à sua glória original, mas ainda não era sua prisão final. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele fala sobre essa queda. "Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de trevas, reservando-os para o julgamento." A palavra grega traduzida como inferno aqui é Tártaro, que se refere a um lugar específico onde alguns dos anjos caídos foram mantidos até o seu julgamento final. O ato de lançá-los à terra teve mais de um efeito. Primeiro, afastou os rebeldes da presença de Deus. Segundo, ensinou a todos os anjos restantes uma lição triste e permanente sobre o que acontece quando se rebela. Terceiro, preparou o terreno para a próxima parte do grandioso plano de Deus, a criação dos seres humanos e a feroz oposição de Satanás a eles. Os anjos que escolheram seguir Satanás não retornaram da queda os mesmos. Eles mudaram terrivelmente durante a rebelião, a guerra e, principalmente, depois de serem violentamente expulsos do céu. O que eles deveriam ser se transformou em versões distorcidas e malignas de si mesmos. Embora esses anjos caídos, agora chamados de demônios, tenham mantido seu poder sobrenatural, perderam toda a sua pureza. Mantiveram seu alto nível de inteligência, mas o usaram para o mal. Mesmo tendo preservado sua espiritualidade,
a direcionaram para a destruição. No versículo 6 do livro de Judas está escrito: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em cadeias, na escuridão, para o juízo do grande dia. Em outras palavras, eles não guardaram o seu domínio próprio, abandonaram os papéis que Deus lhes havia dado e os lugares que deveriam ocupar em sua ordem perfeita. Foi então que deixaram a sua própria morada, o lugar no céu que Deus havia reservado para eles viverem. A palavra para morada em grego é oiketerion, que também significa lar, ou um lugar para morar. Eles deixaram seu lar, um lugar onde se sentiam pertencentes, por conta própria. Essa escolha os transformou completamente. No Novo Testamento, eles se transformaram em demônios. Eles aparecem com frequência nos evangelhos, possuindo pessoas, fazendo-as sofrer coisas terríveis, reconhecendo Jesus imediatamente e vivendo em constante temor do seu julgamento final. Em Marcos 5, lemos sobre um homem possuído por um demônio que teve que viver entre túmulos. Ele era tão forte que nenhuma corrente conseguia contê-lo, e ele gritava e se cortava com pedras dia e noite. É isso que os espíritos malignos fazem. Tudo o que tocam é arruinado, prejudicado e transformado. Um homem foi levado a viver entre os mortos e a se retalhar pelas belas criaturas que costumavam cantar nas cortes celestiais. Quando Jesus falou com esses demônios, eles gritaram: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus, não me tortures. Eles reconheceram Jesus imediatamente. Não tinham dúvida sobre quem ele era. Não se esqueceram de Deus, do céu ou da verdade. Simplesmente escolheram se rebelar contra tudo e agora temiam o castigo que sabiam que viria. Os seres malignos se organizaram em uma hierarquia, com Satanás como líder. Mantiveram uma hierarquia semelhante à militar, mesmo em seu estado decaído, criando um reino das trevas para combater o reino da luz de Deus. Efésios 6:12 revela essa estrutura. Satanás e seus anjos foram aprisionados em uma esfera muito inferior à sua glória original, mas ainda não era sua prisão final. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele fala sobre essa queda. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de trevas, reservando-os para o julgamento. A palavra grega traduzida como inferno aqui é tártaro, que se refere a um lugar específico onde alguns dos anjos caídos foram mantidos até o seu julgamento final. O ato de lançá-los à terra teve mais de um efeito. Primeiro, afastou os rebeldes da presença de Deus. Segundo, ensinou a todos os anjos restantes uma lição triste e permanente sobre o que acontece quando se rebela. Terceiro, preparou o terreno para a próxima parte do grandioso plano de Deus, a criação dos seres humanos e a feroz oposição de Satanás a eles. Os anjos que escolheram seguir Satanás não retornaram da queda os mesmos. Eles mudaram terrivelmente durante a rebelião, a guerra e, principalmente, depois de serem violentamente expulsos do céu. O que eles deveriam ser se transformou em versões distorcidas e malignas de si mesmos. Embora esses anjos caídos, agora chamados de demônios, tenham mantido seu poder sobrenatural, perderam toda a sua pureza. Mantiveram seu alto nível de inteligência, mas o usaram para o mal. Mesmo tendo preservado sua espiritualidade, a direcionaram para a destruição. No versículo 6 do livro de Judas está escrito: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em cadeias, na escuridão, para o juízo do grande dia. Em outras palavras,
eles não guardaram o seu domínio próprio. Abandonaram os papéis que Deus lhes havia dado e os lugares que deveriam ocupar em sua ordem perfeita. Foi então que deixaram a sua própria morada, o lugar no céu que Deus havia reservado para eles viverem. A palavra para morada em grego é oiketerion, que também significa lar, ou um lugar para morar. Eles deixaram seu lar, um lugar onde se sentiam pertencentes, por conta própria. Essa escolha os transformou completamente. No Novo Testamento, eles se transformaram em demônios. Eles aparecem com frequência nos evangelhos, possuindo pessoas, fazendo-as sofrer coisas terríveis, reconhecendo Jesus imediatamente e vivendo em constante temor do seu julgamento final. Em Marcos 5, lemos sobre um homem possuído por um demônio que teve que viver entre túmulos. Ele era tão forte que nenhuma corrente conseguia contê-lo, e ele gritava e se cortava com pedras dia e noite. É isso que os espíritos malignos fazem. Tudo o que tocam é arruinado, prejudicado e transformado. Um homem foi levado a viver entre os mortos e a se retalhar pelas belas criaturas que costumavam cantar nas cortes celestiais. Quando Jesus falou com esses demônios, eles gritaram: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus, não me tortures." Eles reconheceram Jesus imediatamente. Não tinham dúvidas sobre quem ele era. Não se esqueceram de Deus, do céu ou da verdade. Simplesmente escolheram se rebelar contra tudo e agora temiam o castigo que sabiam que viria. Os seres malignos se organizaram em uma hierarquia, com Satanás como líder. Mantiveram uma hierarquia semelhante à militar, mesmo em seu estado decaído, criando um reino das trevas para combater o reino da luz de Deus. Efésios 6:12 revela essa estrutura. Mas nem todos os anjos caídos tiveram o mesmo destino logo após serem expulsos. A Bíblia fala de um grupo que foi imediatamente e severamente aprisionado, enquanto muitos outros ficaram livres para trabalhar na terra como demônios. Pessoas como eles são mencionadas em detalhes na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, Tártaro, e os entregou a cadeias de trevas, reservando-os para o julgamento. Cadeias de trevas, não correntes de metal, mas laços espirituais que eles não podem romper e que os mantêm em um lugar de completa escuridão, longe da luz e da liberdade. No versículo 6, Judas diz a mesma coisa, afirmando que esses anjos em particular são mantidos em cadeias eternas sob trevas. Satanás e seus anjos foram aprisionados em uma esfera muito inferior à sua glória original, mas ainda não era sua prisão final. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele fala sobre essa queda. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de trevas, reservando-os para o julgamento. A palavra grega traduzida como inferno aqui é Tártaro, que se refere a um lugar específico onde alguns dos anjos caídos foram mantidos até o seu julgamento final. O ato de lançá-los à terra teve mais de um efeito. Primeiro, afastou os rebeldes da presença de Deus. Segundo, ensinou a todos os anjos restantes uma lição triste e permanente sobre o que acontece quando se rebela. Terceiro, preparou o terreno para a próxima parte do grandioso plano de Deus, a criação dos seres humanos e a feroz oposição de Satanás a eles. Os anjos que escolheram seguir Satanás não retornaram da queda os mesmos. Eles mudaram terrivelmente durante a rebelião, a guerra e, principalmente, depois de serem violentamente expulsos do céu. O que eles deveriam ser
se transformou em versões distorcidas e malignas de si mesmos. Embora esses anjos caídos, agora chamados de demônios, tenham mantido seu poder sobrenatural, perderam toda a sua pureza. Mantiveram seu alto nível de inteligência, mas o usaram para o mal. Mesmo tendo preservado sua espiritualidade, a direcionaram para a destruição. No versículo 6 do livro de Judas está escrito: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em cadeias, na escuridão, para o juízo do grande dia." Em outras palavras, eles não guardaram o seu domínio próprio. Abandonaram os papéis que Deus lhes havia dado e os lugares que deveriam ocupar em sua ordem perfeita. Foi então que deixaram a sua própria morada, o lugar no céu que Deus havia reservado para eles viverem. A palavra para morada em grego é oiketerion, que também significa lar, ou um lugar para morar. Eles deixaram seu lar, um lugar onde se sentiam pertencentes, por conta própria. Essa escolha os transformou completamente. No Novo Testamento, eles se transformaram em demônios. Eles aparecem com frequência nos evangelhos, possuindo pessoas, fazendo-as sofrer coisas terríveis, reconhecendo Jesus imediatamente e vivendo em constante temor do seu julgamento final. Em Marcos 5, lemos sobre um homem possuído por um demônio que teve que viver entre túmulos. Ele era tão forte que nenhuma corrente conseguia contê-lo, e ele gritava e se cortava com pedras dia e noite. É isso que os espíritos malignos fazem. Tudo o que tocam é arruinado, prejudicado e transformado. Um homem foi levado a viver entre os mortos e a se retalhar pelas belas criaturas que costumavam cantar nas cortes celestiais. Quando Jesus falou com esses demônios, eles gritaram: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus, não me tortures." Eles reconheceram Jesus imediatamente. Não tinham dúvidas sobre quem ele era. Não se esqueceram de Deus, do céu ou da verdade. Simplesmente escolheram se rebelar contra tudo, e agora temiam o castigo que sabiam que viria. Os seres malignos se organizaram em uma hierarquia, com Satanás como líder. Mantiveram uma hierarquia semelhante à militar, mesmo em seu estado decaído, criando um reino das trevas para combater o reino da luz de Deus. Efésios 6:12 revela essa estrutura. Mas nem todos os anjos caídos tiveram o mesmo destino logo após serem expulsos. A Bíblia fala de um grupo que foi imediatamente e severamente aprisionado, enquanto muitos outros ficaram livres para trabalhar na terra como demônios. Pessoas como eles são mencionadas em detalhes na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. "Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, Tártaro, e os entregou a cadeias de trevas, reservando-os para o julgamento." Cadeias de trevas, não correntes de metal, mas laços espirituais que eles não podem romper e que os mantêm em um lugar de completa escuridão, longe da luz e da liberdade. No versículo 6, Judas diz a mesma coisa, afirmando que esses anjos em particular são mantidos em cadeias eternas sob trevas. Por que algumas pessoas foram presas imediatamente, enquanto outras ficaram livres para vagar? Os textos nos ajudam a entender. Esses anjos não guardaram seu domínio próprio e abandonaram sua morada de uma maneira muito estranha, o que significava que precisavam ser presos imediatamente. Eles fizeram algo que nem mesmo os outros anjos caídos haviam feito. Muito provavelmente, Gênesis 6, 1-2 nos dá a resposta. Aconteceu que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e as acharam belas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Como vimos,
Filhos de Deus se refere a anjos. Esses seres viviam com mulheres humanas, cruzando a linha sagrada entre os mundos espiritual e físico. No versículo 4 diz: havia gigantes na terra naqueles dias, e depois, quando os filhos de Deus se casaram com mulheres humanas e tiveram filhos com elas. Esses foram os grandes homens da antiguidade. Essa união antinatural criou os Nefilins, uma raça que não era totalmente humana nem totalmente angelical. Esse dano grave ao genoma humano, essa violação gravíssima dos limites estabelecidos por Deus, foi tão sério que Deus aprisionou imediatamente os anjos responsáveis no abismo do Tártaro, onde aguardam seu julgamento final. O ser que antes era conhecido como Lúcifer, filho da manhã, recebeu novos nomes, cada um revelando algo sobre sua natureza maligna e transformada. O nome Satanás é muito usado na Bíblia e significa simplesmente um inimigo. Satanás jurou lutar contra Deus e tudo o que Deus ama. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa mentiroso ou acusador. Em Apocalipse 12:10, ele é chamado de o acusador de nossos irmãos, o que significa que ele apresenta acusações contra os cristãos diante de Deus dia e noite. Ele foi homicida desde o princípio, é mentiroso e pai da mentira. Disse Jesus a respeito dele em João 8:44. Ele falava de assassinato e mentiras o tempo todo. Paulo o chama de o Deus deste século, em 2 Coríntios 4:4. Ele foi quem assumiu o domínio do mundo terreno depois de ser lançado para lá. Seu objetivo mudou completamente, de honrar a Deus para destruir a sua criação. Seu inimigo, o diabo, agora é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas 2 Coríntios 11:14 adverte que sua manobra mais perigosa é Satanás se transformar em anjo de luz. Ele ainda pode fingir ser algo bom, transformando sua antiga beleza na ferramenta suprema do engano. Essa rebelião dividiu o mundo espiritual em dois para sempre. O que antes era um reino unido governado por Deus, agora estava dividido em dois reinos em conflito. Em Colossenses 1:13, diz que Deus nos salvou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que existem dois reinos, ou poderes, que estão sempre em guerra um com o outro. Efésios 2:2 chama Satanás de príncipe do poder do ar, o que significa que ele governa um reino e lidera forças com poder real, porém abusivo. Essa divisão espiritual tem efeitos imediatos e constantes no mundo físico. A batalha ocorreu na terra, onde Satanás e seus anjos foram expulsos. Essa é a batalha cósmica que Daniel viu no capítulo 10, onde um demônio, príncipe do reino da Pérsia, lutou contra um anjo enviado a ele por 21 dias, antes que o arcanjo Miguel viesse em seu auxílio. Vivemos em um mundo que está no meio de uma guerra que começou antes de Adão respirar pela primeira vez e não terminará até que Deus diga basta e lança o reino das trevas no lago de fogo para sempre. Esta não é apenas uma história. Este é o pano de fundo espiritual de toda a nossa existência. Se você acredita que Deus está revelando essas verdades ocultas por um motivo, então eu o encorajo a se inscrever agora mesmo. Inscrever-se é mais do que apenas um clique. É um ato de alinhamento espiritual. É a sua maneira de dizer: Deus, estou pronto para as promessas proféticas mais profundas que o Senhor está revelando. Posicione-se para receber o que Ele está revelando a seguir. Quando Gênesis 1 começa, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas então, no versículo 2, diz: a terra era sem forma e vazia,
Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Este segundo versículo tem sido fonte de debate teológico por centenas de anos. Por que um Deus que sempre mantém as coisas em ordem criaria algo sem forma? Por que as trevas cobririam um mundo criado pelo Deus da luz? A chave pode estar no próprio texto hebraico. No versículo 2, a palavra que significa era é Hayá. Essa palavra pode significar era, mas também frequentemente significa tornou-se. Toda a passagem tem um significado muito diferente se a lermos dessa forma. A terra tornou-se sem forma e vazia. Significa que a terra não começou em caos, ela mergulhou no caos. Entre o versículo 1 e o versículo 2, coisas terríveis aconteceram. Pense em como Deus cria as coisas no restante de Gênesis 1. Ele diz 7 vezes que tudo o que ele cria é bom, incluindo Eva. Deus traz ordem, beleza, função e propósito a tudo o que cria. Em contraste, o versículo 2 nos mostra apenas ausência de forma, vazio, escuridão e um abismo de caos e água que cobre tudo. Isso não condiz com a natureza de Deus como Criador, ou com a maneira como ele geralmente age, a menos que o versículo 2 não esteja falando de uma nova criação, mas dos resultados de um julgamento divino. Isaías 45:18 apoia fortemente essa visão, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, que é Deus, que formou a terra e a fez, que a estabeleceu, que não a criou em vão, que a formou para ser habitada. A palavra hebraica para em vão, neste versículo, é tohu, que também é a palavra traduzida como sem forma, em Gênesis 1:2. Deus está deixando claro que ele não fez da terra um deserto tohu. Ele a criou para que as pessoas pudessem viver nela. Isso sugere fortemente que Gênesis 1:2 está descrevendo uma terra arruinada, não uma terra bruta e inacabada. Assim como Jeremias 4:23, onde tohu, wabohu, sem forma e vazia, é usado para descrever uma terra devastada pelo julgamento divino. Essa visão, frequentemente chamada de teoria da lacuna, afirma que entre Gênesis 1:1 e 1:2 houve um longo período de tempo, talvez milhões ou até bilhões de anos. No primeiro versículo, diz que Deus criou a terra perfeita, útil e habitada. Mas, em algum momento durante esse intervalo de tempo não registrado, um terrível julgamento se abateu sobre nós. A terra perdeu sua forma e ficou vazia, coberta de trevas. E quando a narrativa recomeça no versículo 3 com haja luz, Deus não está criando algo pela primeira vez. Ele está recriando, consertando e reconstruindo um mundo que foi completamente destruído. Como era o mundo antes do caos em Gênesis 1:2? Há indícios intrigantes na Bíblia sobre um mundo que existiu antes do nosso. Eles são encontrados em visões proféticas. O profeta Jeremias teve uma dessas visões, difícil de situar em qualquer período histórico conhecido. Em Jeremias 4, versículo 23, ele descreve o que viu. Vi a terra, e ela não tinha forma nem substância, e vi os céus, e eles estavam escuros. Uso a mesma expressão hebraica de Gênesis 1, versículo 2. Tohu wabohu. Jeremias vê o mesmo tipo de destruição na terra que Moisés viu. Nos versículos 24 a 26 ele diz: Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros se moviam. Olhei e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Olhei e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam destruídas diante da presença do Senhor, pela sua ira ardente. Espere um pouco. Cidades? Existiam cidades nesta terra que não tinha forma nem contornos? Havia uma terra fértil que agora era um deserto? Havia construções, sinais de civilização e lugares onde as pessoas viviam.
Jeremias não pode estar falando do dilúvio de Noé, porque ele diz: não havia homem. Essa visão parece um flashback de um desastre que aconteceu antes de Adão. Ainda assim, a ira feroz do Senhor destruiu cidades, devastou terras férteis e arrasou toda uma paisagem. Isso sugere fortemente que a terra já foi habitada e teve estruturas e ordem. No entanto, foi destruída de uma forma terrível, deixando-a como o vazio informe descrito em Gênesis 1:2. Em seus escritos, os salmistas também falam sobre esse conflito entre os céus. Animais como Leviatã, a serpente marinha, e Raabe, o dragão, são mostrados não apenas como animais de estimação, mas também como representações do caos cósmico que jaz abaixo das águas. No Salmo 74:14, a expressão quebrar as cabeças do Leviatã é uma referência poética a Deus domando as águas turbulentas do passado, o que representa a sua vitória sobre a rebelião espiritual daquela época. Quando Jeremias viu as cidades destruídas, ele se perguntou: quem as construiu? Deve ter havido pessoas vivendo na terra primitiva, se havia construções e uma civilização ali antes do fim do mundo descrito em Gênesis 1:2. Embora a Bíblia não diga exatamente o que eram essas pessoas, ela nos dá uma pista de que elas existiram. Assim que Deus fez de Lúcifer o querubim ungido, ele lhe deu poder. Anjos espirituais não precisam de cidades ou terras cultiváveis, mas Lúcifer precisaria de súditos, ou seres que vivessem no mundo que ele governava, se seu domínio incluía a terra antes de sua queda. Pessoas como nós não teriam vivido lá, porque 1 Coríntios 15:45 diz: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Adão foi o primeiro ser humano. Mas isso não significa que outros tipos de seres não pudessem ter vivido na terra antes de Adão. Alguém teve que ter construído as cidades destruídas que Jeremias viu. Se as pessoas viviam na primeira terra e Lúcifer governava uma área física, então faz sentido que, quando ele caiu, seu povo também caiu, e quando o julgamento chegou, eles morreram com o mundo que conheciam. A primeira terra foi destruída por um evento terrível. A terra, que antes era fértil, transformou-se em deserto, as cidades ruíram, a escuridão cobriu tudo e a água inundou o mundo. Foi um julgamento divino, não um desastre natural. Jeremias deixou isso claro. Essas coisas aconteceram na presença do Senhor, na sua ira ardente. Faz todo o sentido que esse julgamento tenha ocorrido logo após a rebelião de Lúcifer. Quando Deus lançou Satanás e seus anjos à terra, o lugar que eles haviam devastado tornou-se o alvo de sua ira. O mundo que Lúcifer governava transformou-se em sua prisão quando foi destruído e transformado no vazio informe descrito em Gênesis 1:2. 2 Pedro 3 fala sobre um mundo que foi destruído pela água de uma maneira que não se assemelha ao dilúvio de Noé. Por essa razão, eles optam por esquecer que os céus já existiam no passado e que a terra estava sobre terra e água. Por causa da palavra de Deus, o mundo que existia naquela época morreu porque foi inundado pelas águas. A maioria das pessoas pensa que isso se refere ao dilúvio de Noé, mas Pedro faz uma distinção entre o mundo que existia então e os céus e a terra que existem agora. No versículo 7, parece que ele está falando de dois mundos diferentes, um que morreu há muito tempo e aquele em que vivemos agora, aguardando um julgamento de fogo no futuro. Não havia como salvar aquele primeiro mundo. Todos os edifícios ruíram. Tudo o que tinha vida morreu. O mundo vivo se transformou em um deserto salgado e morto. Assim como Deus inundou a terra nos dias de Noé, porque as pessoas eram más,
parece que ele inundou a primeira terra porque os anjos eram rebeldes. Como sempre, o pecado leva ao julgamento. O julgamento leva à purificação. E a purificação abre espaço para uma nova criação. De acordo com a palavra hebraica rashaf, o espírito pairando sobre a água é como uma mãe pássaro vigiando seus filhotes. Isso mostra que o Espírito Santo está protegendo a semente de uma nova criação na sepultura aquosa da antiga, preparando-se para trazer vida da morte, que é exatamente o que aconteceu na ressurreição. É muito provável que este mundo anterior a Adão e Eva tenha abrigado criaturas ancestrais como as descritas no livro de Jó. Uma cauda semelhante à de um enorme cedro não se encaixa na descrição de nenhum ser vivo atual, mas se encaixa na de alguns dos maiores dinossauros, de acordo com a descrição que Deus faz de Behemoth em Jó 40. Seus ossos são como vigas de bronze e suas costelas como barras de ferro. Seu nome significa o primeiro dos caminhos de Deus, e ele é um grande exemplo do poder de Deus na criação das coisas. Em Jó 41, Deus fala sobre Leviatã, uma criatura marinha assustadora cuja boca solta luzes ardentes, faíscas de fogo saem dela, e cujo sopro acende brasas. Essas criaturas, que nos soam como mitos, podem ter vivido na terra primitiva. Quando o julgamento veio, elas teriam sido destruídas e sepultadas no desastre resultante. Seus corpos teriam se fossilizado nos sedimentos, transformando-se nos fósseis de dinossauros que encontramos hoje, lembranças impressionantes de um mundo que já existiu. Antes de sua queda, Lúcifer ocupava uma posição de grande poder. Ele governava uma vasta área como governador. Deus não o lançou simplesmente ao chão quando o derrubou. A terra era sua terra e seu reino. O julgamento que a destruiu significou que ele perdeu tudo sobre o que costumava governar. Isso explica por que as ações posteriores de Satanás foram tão cruéis. Ele não estava apenas sendo travesso ao tentar Eva. Ele era um rei que havia sido destituído do poder e estava furioso porque Deus estava criando um novo mundo e dando poder a um novo ser inferior, à humanidade. Nós assumimos o poder que ele perdeu. Quando Satanás tenta Jesus em Lucas 4, ele lhe mostra todos os reinos do mundo e diz: eu te darei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Observe que ele disse que a autoridade lhe foi entregue. Inicialmente, esse poder lhe foi dado. Mesmo sem ter mais direito a ele ainda reivindicou o mundo que agora estava disponível para ser conquistado. Para Adão, pecar significava renunciar ao poder legal que Deus lhe havia dado, tornando Satanás o governante deste mundo. A terra devastada estava em um estado de caos e escuridão. Então, em Gênesis 1:3, Deus diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Este não foi o início da vida do sol. Isso aconteceria no 4º dia. Isso trouxe a luz divina de volta a um mundo em trevas. Cada um dos 6 dias de alegria foi uma forma de separar e organizar. Deus separou a luz das trevas, assim como as águas acima e abaixo, e a terra acima e abaixo do mar. Isso não foi a criação de algo a partir do nada, ex nihilo, como aconteceu no versículo 1. Foi Deus assumindo o controle das áreas arruinadas e inundadas que costumavam ser o reino de Satanás e impondo a sua ordem perfeita sobre elas. O Salmo 104, versículo 30, diz que ele estava enviando o seu Espírito para renovar a face da terra. A terra em que Adão caminharia era o mesmo planeta que existia antes, mas havia sido restaurado, purificado e preparado para o novo plano de Deus. O inimigo destruiu a primeira terra, mas não conseguiu impedir o grande plano de Deus.
Das cinzas do velho mundo surgiria um novo, repleto de novas criaturas. Desta vez, Deus caminharia entre elas em um jardim. A nova terra estava pronta. Então Deus fez algo muito diferente. O conselho divino está registrado em Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os homens. Essa foi uma escolha estratégica. Satanás havia bagunçado seu governo. Agora Deus criaria um novo tipo de ser à sua própria imagem para retomar o poder que Lúcifer havia cedido e usá-lo. Nós éramos a resposta à rebelião dos anjos, não o plano B. Ser feito à imagem de Deus significa que nos parecemos com Ele. Podemos ser criativos, tomar decisões morais, formar relacionamentos e governar outros. Essa marca de Deus tornou as pessoas diferentes de tudo o mais que Deus criou. Deus plantou um lugar especial depois de preparar o mundo inteiro. Em Gênesis 2:8 está escrito: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden ao oriente, e ali colocou o homem que havia criado. O Éden, que significa deleite, era o paraíso. Havia todas as árvores belas e saborosas, mas as duas mais importantes eram a árvore da vida, que dava às pessoas a vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que dava às pessoas o livre-arbítrio. O próprio Adão também foi criado de uma maneira única. Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Essa palavra formou significa o mesmo que um oleiro moldando o barro. Foi um ato íntimo, realizado com ambas as mãos. Então Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Adão era uma mistura de terra, pó e céu, sopro divino, unindo o mundo espiritual e o físico. Então Deus deu às pessoas sua missão, ou propósito. Gênesis 1:28 diz que ele lhes disse para terem filhos, encherem a terra, governá-la e serem fecundos. A palavra hebraica para subjugar, kabash, significa conquistar ou colocar sob controle. Isso significa que há resistência. Adão não foi apenas instruído a ser jardineiro. Ele também foi instruído a ser um rei guerreiro e reconquistar o território inimigo, que era um planeta que Satanás governava, e expandir o Éden até que cobrisse toda a terra. Foi isso que enfureceu Satanás. O Salmo 8 diz que Deus tomou um ser inferior, feito de pó, e o coroou com glória e honra, colocando-o em uma posição de poder que Satanás considerava ser seu por direito. Se esta revelação do seu propósito divino, ser um reflexo de Deus, criado para guardar a terra e demonstrar o seu poder onde o inimigo costumava reinar, despertou algo profundo em você. Diga isso em voz alta agora mesmo. Se você acredita que Deus o criou para um papel especial na história do universo, então esta é a sua concordância pública com o que Deus disse sobre você. Na seção de comentários abaixo, digite um amém enfático para preparar a sua fé para esse chamado. Esta verdade sobre o nosso mandato divino não deve ser guardada só para você. Esta é uma palavra profética de ativação para o corpo de Cristo. Quando você clica no botão de compartilhar, você não está apenas enviando um vídeo. Você está liberando uma unção de propósito e transformação em sua rede de contatos. Ao compartilhar esta revelação, você ativa essa mesma unção em sua própria vida e se torna um canal para essa transformação para todos com quem você está conectado. Seja aquele que compartilha o chamado ao domínio. Adão e Eva possuíam verdadeiro livre-arbítrio, embora Deus pudesse tê-los criado como robôs. Essa liberdade foi posta à prova pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 2:17, Deus estabeleceu uma regra clara: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal.
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão pôde demonstrar amor e confiança seguindo essa única regra. Satanás, o rei que foi expulso, observava. Na Bíblia, ele é chamado de Nachash. Ele se aproximou de Eva não como uma simples serpente. Essa palavra hebraica pode significar serpente, mas também significa aquele que brilha como adjetivo. Parece que Eva estava falando com um serafim, um ser angelical brilhante e poderoso que se escondia por trás de sua bela aparência. Ele começou seu plano com uma pergunta que não era o que Deus realmente disse. Deus disse mesmo: não comam de nenhuma árvore do jardim. Ele fez a oferta generosa de Deus soar como uma regra estrita. Em seguida, disse algo que contradizia diretamente o que Deus havia dito. Certamente vocês não morrerão. Ele chamou Deus de mentiroso. Por fim, atacou as intenções de Deus, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Essa era a mesma mentira que o havia metido em apuros inicialmente, a promessa de se tornar semelhante a Deus. Mas desta vez foi contada às pessoas. É fácil perceber os tipos. O primeiro Adão tentou resistir à tentação em um belo jardim, mas falhou. Jesus, o segundo Adão, enfrentaria o tentador em um deserto, que se assemelharia à desolação do julgamento do brecho. Ele venceria recusando a oferta de Satanás, de receber a coroa do domínio sem ter que morrer na cruz. O jardim era um lugar triste onde o antigo plano de Satanás funcionou mais uma vez. Antes de prosseguirmos, quero que você reflita um pouco sobre a batalha espiritual da qual acabamos de falar. Quero que você diga algo se estiver firme na verdade de Deus e não acreditar nas velhas mentiras do inimigo que ainda são usadas no mundo hoje. Para mostrar que você acredita no que a palavra de Deus diz e não no que a serpente diz, digite amém nos comentários agora mesmo. Esta verdade oculta pode ter aberto seus olhos para o que existia antes de Adão. Se abriu, não deixe esse conhecimento poderoso escapar. Clique no botão para se inscrever agora mesmo. Há muitos outros mistérios bíblicos a serem desvendados, verdades mais profundas escondidas no texto que mudarão para sempre a maneira como você lê a palavra de Deus. Envie isso para alguém que precisa saber o que realmente aconteceu antes do mundo que conhecemos hoje. Conte-nos nos comentários abaixo o que mais te chocou sobre o mundo antes de Adão. Foi a magnitude da rebelião dos anjos, o fato de a primeira terra ter sido destruída, ou o fato de Satanás ter governado de uma forma tão bela antes de sua queda? Existem camadas de verdade na Bíblia que a maioria das pessoas nunca encontra. Estamos apenas começando. Inscreva-se, compartilhe e venha conosco enquanto continuamos a explorar a Bíblia. A verdade está pronta. É hora de encontrá-la. Ainda estamos apenas arranhando a superfície dos mistérios ocultos na palavra de Deus. Se esta profunda imersão em seu plano eterno o abençoou e iluminou seu entendimento, que sua concordância se transforme em ação. Curtir este vídeo é mais do que apenas apoiar o canal. É um ato espiritual de gratidão. Ao clicar no botão curtir, faça-o com intenção. Cremos com você que este simples ato de gratidão ativa um novo fluxo do favor de Deus sobre sua vida, sua família e seu futuro. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelas profundezas de Deus. Que você seja abençoado. Antes de concluirmos esta mensagem, você precisa ouvir isto com atenção. Você foi guiado até aqui por orientação divina. Isso não é aleatório. Isso não é coincidência. O arcanjo Miguel dirigiu esta mensagem diretamente a você. Ele está te chamando para um espaço protegido e abençoado.
onde milagres acontecem, portas se abrem e a ajuda divina age rapidamente. Esta verdade é simples e poderosa. Quando você segue esse chamado, as bênçãos não apenas chegam, elas se multiplicam. Elas se fazem presentes em todas as áreas da sua vida com força e clareza. Neste momento, o Arcanjo Miguel está lhe dando acesso direto a ensinamentos sagrados, proteção espiritual e orientação que estão ocultos do mundo. Este é o seu momento de entrar em um círculo escolhido para aqueles que estão prontos para o crescimento espiritual, apoio divino e avanços acelerados. Não deixe que este momento sagrado passe despercebido. Sua trajetória de sucesso já começou. Basta dar um passo à frente. Toque no link na descrição e entre no círculo íntimo do Arcanjo Miguel para nunca perder as mensagens destinadas especificamente à sua vida, ao seu caminho e ao seu destino. Se você sentir o chamado para se aprofundar, o link também está no comentário fixado. E se o seu coração lhe inspirar a apoiar esta missão, você encontrará um link para me oferecer um café. Sempre opcional, sempre bem-vindo. Dê esse passo agora. Sua bênção está à sua espera. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente. Eu aceito, para acolher mais luz divina em sua jornada.